A partir da segunda metade do século XX, com a crescente promoção dos direitos humanos, o mundo se deparou com desafios e necessidades para efetivar o respeito, a dignidade e a igualdade de todos. Uma dessas necessidades é a total inclusão de pessoas com deficiência, que constituem cerca de 15% da população global, sem impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Para as Nações Unidas, a inclusão de pessoas com deficiência é uma das prioridades e corresponde à premissa de não deixar ninguém para trás. Para falar da temática da inclusão de pessoas com deficiência, conhecer os ganhos, os desafios, o que falta fazer para que, de facto, possamos considerar que Cabo Verde é um país inclusivo, convidamos para o episódio número 5 do podcast Pod Juntos, o podcast do Escritório Conjunto do PNUD, do NFPA e Unicef, a gestora do portfólio da educação, que também trabalha com as questões da inclusão do Escritório Conjunto, Ana Cristina Pires Ferreira, e a presidente da Associação Colmeia, Isabel Muniz. Boa tarde, Ana Cristina. Boa tarde, Isabel. Começo por agradecer terem aceito o convite de vir cá falar deste tema tão importante que é a inclusão, particularmente a inclusão de pessoas com deficiência. Eu começaria por ti, Ana Cristina. Cabo Verde tem vindo a ser apontado como um exemplo de boas práticas também a nível da inclusão. E a pergunta que eu te faço é: podemos considerar que somos um país inclusivo? Boa tarde, eu agradeço a oportunidade de partilhar ideias sobre esse tema que é efetivamente muito importante e diria desafiador. A sua pergunta eu diria sim e não. O sim porque se formos a ver em termos de medidas de política, Cabo Verde tem efetuado esforços para a inclusão, estou a falar particularmente no campo da educação, e não só, mas aquilo que eu conheço melhor, e portanto, a nível do quadro de legislativo, também em termos de planos e de estratégias específicas para a inclusão das pessoas com deficiência em diversos domínios. Se não me engano, há um plano recente para os direitos das pessoas com deficiência. No campo específico da educação, há todo um sistema de sinalização, portanto, para que se possa dar as respostas as melhores. Portanto, nesse campo há também esforços de reforço de capacidades, mas isso depois eu poderei falar mais em detalhe. Desse lado eu diria que sim. Diria que não, quando toda vez que se vê crianças em idade escolar em casa ou sem uma resposta alternativa às suas necessidades específicas, a gente vai ter é uma resposta mitigada, vamos assim dizer, mas a tendência seria mais para ser inclusivo do que não. Há esforços nesse sentido. Portanto, diria então que, pela sua resposta, diria que em termos legais, institucionais, legais, estamos num bom caminho, estamos a cumprir, existem planos, mas que o que falta é, na prática, efetivar as ações que constam desses instrumentos e também, particularmente no domínio da educação, há que se avançar um bocadinho mais. Bom, primeiro para dizer, pronto, a inclusão é um processo, muita gente já chegou e já parou e está lá. É sempre evoluir e há progressos que vão sendo contínuos. Eu diria, mas que nós temos efetivamente um campo legislativo no geral, não tanto específico, porque ainda há necessidade de regulamentação, mas se calhar a minha companheira nesta entrevista poderá falar com mais propriedade, porque são as organizações da sociedade civil que estão
digamos assim, muito mais próximas das pessoas com deficiência, e que vão sentir essa necessidade de regulamentação, essa necessidade das medidas abrangerem efetivamente as pessoas em tempo útil. Portanto, às vezes há medidas e depois há todo um desfazamento entre o momento discursivo e depois a sua implementação e prática, e questão do financiamento. Portanto, nós podemos ter todas essas medidas, mas também há que ter o respaldo financeiro. Mas penso que a Isabel poderá trazer mais elementos do desafio, portanto, que se coloca ao país nesse momento. Sim, de facto, ninguém melhor do que a Isabel, não é? Que é a pessoa que está, tanto à frente de uma instituição que trabalha com pessoas com deficiência, para nos dizer como é que estamos, quando estamos a falar da inclusão, a que nível é que estamos. Somos um país inclusivo, que tem essa preocupação com a inclusão? Bom, eu costumo dizer, se formos analisar, ou se analisarmos Cabo Verde há 30 anos atrás, em termos de inclusão, e 2023, vamos dizer que há progressos e que estamos, por exemplo, no quadro legislativo, nós temos várias leis que, de facto, precisavam de ser regulamentadas para que, na prática, nós sentíssemos, de facto, a efetivação das respostas. Temos, de facto, a nível da proteção, algumas medidas mesmo legislativas e na prática, por exemplo, quando nós temos em Cabo Verde, por exemplo, implementada a pensão social, o rendimento social, nós temos o cadastro, que sabemos onde é que essas pessoas estão, mas nós precisamos ir além de, não é? É ver o que está na lei, para ver o que é que nós precisamos de facto de implementar, como estamos a falar de pessoas na condição de deficiência, não é? Que é um cidadão, e nós não sabemos quem e quem de nós poderá estar. Então, é neste sentido que nós temos que ver a temática de deficiência. Neste momento, que a Colmeia tem 9 anos de vida, se eu for, por exemplo, implementar políticas públicas, implementava a política pública virada à temática de deficiência por faixa etária e por áreas transversais que abrangeria todas as etapas. A fase da criança, dos 0 aos 5 anos, de 5 a 14 anos e 14 anos a mais idade. Por que é que nós temos que ver essas 3 etapas e 3 áreas? Porque há um trabalho de estimulação precoce que nós devemos fazer à nascença, no caso que é detectado, certo? Tem a ver com a saúde em termos de habilitação e reabilitação. E que a criança é sinalizada para ser acompanhada e estimulada. Há uma fase, não é? Que é dos 0 a 5, que nessa fase sim é importante que nós trabalhemos a proteção efetiva. Porquê? Porque nós temos a proteção social, por exemplo, a nível de pensão social. Nasce uma criança na condição de deficiência. E essa criança nasce numa família que é pobre, que não sabe nem se existe aquela deficiência, não é? É uma família que não tem sustento, que não tem trabalho, não tem pensão, não sabe lidar, está num período de luto. Vivemos numa sociedade que ainda está num processo de aprendizagem e de conhecimento em relação à deficiência, não é? Porque nós fomos educados, não é? Que uma pessoa na condição de deficiência é inválida, ou seja, não é inútil. E não é assim, certo? Não é assim porque cabe ao nosso Estado criar políticas públicas para toda a camada da população. A criança que nasce, por exemplo, numa família que é pobre, deve ser sinalizada a nascença do filho. E tivéssemos nós um serviço de intervenção precoce, esse serviço saberia sinalizar a criança já de nascença
para saber que aquela criança precisa de saúde em termos de habilitação e reabilitação, mas aquela mãe que está no hospital, quando sair do hospital, precisa de sustento, precisa de dinheiro para pagar transporte, porque tem que deslocar várias vezes para este serviço para ter resposta. Se nós, dentro do serviço de intervenção precoce, nós criarmos uma equipa multidisciplinar, pluridisciplinar, setorial, o assistente social, o serviço social logo saberia que aquela criança precisava de ser sinalizada, que a família, o pai e a mãe precisam ser trabalhados para conhecer o que é deficiência e trabalhar o luto da mãe, porque a mãe não idealizou aquela criança com deficiência. Então, sim, quer dizer que quando falamos da proteção, devemos falar na proteção no seu todo, que é complementar a parte humana, não é? A política pública dessa parte, e a parte, por exemplo, da proteção em termos de outra parte, tem a ver com a pensão, com o apoio. Então, neste quesito, se formos ver, há uma falha grande, certo? Então, podemos dizer que já falamos mais da deficiência, mas em termos de resposta concertada, articulada e adequada ainda não temos. Então, estamos metade. Então, me parece aqui que temos que... Uma das primeiras coisas que tem que se trabalhar é a própria família, não é? É preparar as famílias e, ao falar das famílias, fala-se também da sociedade. A primeira coisa, nós neste momento já sabemos, porque Cabo Verde, neste momento, o patamar que está, nós somos um país de desenvolvimento médio. É tempo de nós sabermos, quando falamos da saúde, que também é universal, deve ser, pelo menos o ODS número 4 ou 3 fala-nos disso, não é? Que a saúde tem que ser universal. Não é? Deve ser trabalhada para ser universal. Nós devemos trabalhar a saúde não só a parte curativa, mas a parte da reabilitação e habilitação. O que Cabo Verde precisa neste momento? Porque nenhuma família tem consciência que terá um filho na condição de deficiência. Nem sonha com isso. Quer dizer que é o país que deve saber que a sua população, que terá uma população, pelo menos 10% da população nasce naquela condição, tem que preparar a política pública com áreas transversais em termos de saúde, educação e proteção social, com uma equipa multidisciplinar, pluridisciplinar, para atender aquela equipa na fase, para atender aquela faixa etária do 0 aos 5 anos, juntamente com as famílias. Então, é o primeiro passo que nós temos que dar. Se não fizermos isso, e essa parte é importante, por quê? Porque nós resgatamos o ser humano, quando é estimulado, do 0 aos 5 anos, certo? Há mais probabilidade da criança frequentar creche, estar na escola e seguir em frente a sua vida, não é? Quando é estimulada na parte dos 0 aos 5 anos. Essa parte temos duas falhas. O censo não contabiliza a parte da população dos 0 aos 5 anos. Não há como, tem que se fechar um diagnóstico, também não sabemos. Nesta faixa etária, por exemplo, quantas crianças nós temos, por exemplo, com espectro de autismo, com síndrome de Down, que é trissomia 21, ou com outros tipos de problemas de fórum neurológico, e não teríamos respostas. Porque o censo tem que nos dizer quem são, onde eles estão, para nós podermos preparar a resposta para aquela população que nasceu na condição da deficiência, certo? E se nós queremos, de facto, falar da inclusão, nós temos que falar da inclusão sem tabu nesta parte, porque senão o que é que nós vamos fazer? É criar cidadão de terceiro. Porquê? Porque os pais não vão conseguir trabalhar, vão passar a viver
pode ter pensão ou não, então de esmola, o que eu penso que nenhum país de facto é viável com esse tipo de população, não é? Porque qualquer Estado deve apostar no ser humano, no seu ser humano, certo? E qualquer pessoa, eu posso trabalhar e estar nesta condição. Por exemplo, eu posso ter um filho que não me permite trabalhar. Eu vou deixar de ter o rendimento. Tenho duas opções. Ou deixo a criança em casa, não é? Sem nenhum tipo de apoio, fecho, não é? Ou então deixo trabalhar para cuidar da criança, não é? E temos um número grande de população, aliás, isso é mundialmente, os papás fogem quando têm os filhos na condição de deficiência. E Cabo Verde não foge à regra. Então, são essas questões que nós temos que trabalhar se de facto nós queremos trabalhar o país inclusivo. Nós ganhamos todos com isso. Ana Cristina, agora assim, a Isabel toca numa questão pertinente, fala do grupo-alvo dos 0 aos 5 anos, que é preciso que haja respostas para esta faixa etária. E eu agora entraria na questão da educação, não é? O ODS 4 fala de uma educação de qualidade, uma educação que seja inclusiva, que chegue a todos, mas ainda existem enormes desafios aqui, particularmente crianças com deficiência que continuam, cujas famílias têm dificuldades para colocarem as suas crianças, nesse caso em creches. O que é preciso, o que é que tem vindo, o que é que se vem fazendo, o que é preciso fazer para que de facto esta educação de qualidade, o ODS, seja cumprido, a meta 4.5 de facto seja cumprida e estas crianças possam também ter direito a uma educação. Obrigada. Antes de mais, eu gostaria de retomar aqui alguns elementos da Isabel, que é quando ela fala em estímulo precoce. Portanto, trabalhar com essas crianças de 0 aos 5. Há todo um debate à volta da sinalização, porque a sinalização é feita com médicos, portanto não há outra forma e é todo um processo que não é fácil de se chegar a essa sinalização. Depois é o estímulo precoce. Há muito pouco ainda de oportunidades aqui em Cabo Verde para se ter esse estímulo precoce, eu vou dizer. Nós, o Unicef, apoiou em 2018 a criação de um centro multiuso de estimulação precoce, com uma parceria com a Câmara Municipal da Praia, mas também que beneficia várias associações, que é precisamente fazer aquilo que a Isabel diz. Há uma condição de deficiência, mas que todo mundo tem o seu potencial de desenvolver-se. Portanto, é pegar nesse potencial com técnicos especialistas, portanto, exige terapeuta de fala, exige fisioterapeuta, exige uma equipa multidisciplinar, como ela referiu, e um espaço com equipamentos adequados para isso. Portanto, os equipamentos que, em geral, não são equipamentos, para já, de fácil acesso aqui no mercado, têm de ser importados, são relativamente caros. Nós, no Unicef, o que é que nós fazemos? Nós trabalhamos com essas organizações, Colmeia, também temos trabalhado com a Carinhar, apoiando-os, né? Identificam essas necessidades de materiais e equipamentos. Nós apoiamos na sua aquisição no exterior, isso já aconteceu, pelo menos no ano passado, e também há 2 anos atrás com esse centro aqui na praia. Também algum reforço de capacidade, portanto, por exemplo, vou dar um exemplo de uma outra associação em que conseguimos apoiar para que tivessem especialistas do Brasil, que ajudassem na identificação, no trabalho com a criança e com as famílias. A Isabel tocou aqui num ponto que é essencial. Não vale a pena falar só nas crianças se a gente não conseguir trabalhar as famílias e tudo aquilo que é o processo de educação parental para saber, para aceitar. Ela falou aqui do luto, que é toda uma frustração daquela criança ideal que a gente tem, ou mesmo que não seja criança ideal, mas que vem não da forma como a gente estava à espera.
ok? E que traz questionamentos, traz rejeição, e que trabalhar isso com as famílias e ainda trabalhar como lidar, como cuidar com essas crianças e como aquela parte que acaba por ficar, eu entro no campo educativo, acaba por ficar mais descurada, é o estímulo cognitivo do conhecimento. Pode-se trabalhar os cuidados, e isso as associações têm feito e têm apoiado as famílias, mas depois fica a parte cognitiva, e aí penso que ainda há passos importantes a serem dados para o desenvolvimento mais cognitivo de conhecimento e, portanto, da educação, que é informal, não formal, não ou alternativa. O que tem que se, para se poder alcançar essa meta, ter-se que o país teria que apostar mais em educação alternativa, em estímulo precoce, como aqui já foi referido, em aquilo que já existe, mas que fosse feito de uma forma mais sistemática, em currículos específicos, ok? Individuais. Está tudo legislado. Agora é para implementar, ou planos de desenvolvimento educacional específicos, a ver? Há todo esse trabalho ainda a ser feito e que o Unicef tem apoiado dentro daquilo que é, digamos assim, as prioridades e quais são as demandas do país, mas que ainda há muito por fazer, com certeza. Isabel, com o trabalho que vocês fazem com as famílias, qual é a percepção que vocês ficam? As famílias os procuram por causa da questão de pedir o apoio financeiro, ou têm noção que de facto é preciso estimular essas crianças, porque muitas pessoas pensam, e é uma ideia quase que geral, não é? Generalizada, de que estas crianças não têm um potencial que pode ser desenvolvido, que pode ser estimulado, não é? As famílias têm noção disso ou vos procuram simplesmente porque querem ter um apoio mais financeiro? Não, as famílias não nos procuram só por apoio financeiro ou por apoio financeiro. As famílias procuram a Colmeia porque querem buscar respostas a nível de habilitação e reabilitação. Há bocado falei em termos de equipa multidisciplinar, pluridisciplinar e transversal. Esta equipa é composta por técnicos de serviço social, psicólogos, neuropsicólogos, terapeutas da fala, que são fonoaudiólogos, fisioterapeutas, neuropsicólogos, e terapeutas ocupacionais, e não só, essas especialidades existem muito pouco no país. Se Cabo Verde tivesse uma equipa multidisciplinar, pluridisciplinar setorial, daria resposta nesta faixa etária, que ajudaria as famílias a compreender, a sair do luto, assim como trabalhar as crianças que nascem na condição de deficiência, juntamente com a parte financeira, porque famílias com filhos na condição de deficiência têm mais encargos financeiros, certo? E têm menos tempo. Então, as famílias procuram a Colmeia por causa das respostas. Bom, a Colmeia dá essa resposta, as famílias procuram essas respostas, não por acaso. Bom, eu faço parte dessas famílias. Também tenho um filho com espectro de autismo que nasceu na mesma condição. Quando fundei a Colmeia, fui pensando nisso, não só buscar a resposta para o meu filho, mas para todas as crianças que nascem nestas condições. Neste momento, fizemos inicialmente um trabalho com as famílias no sentido de sair de luto, no sentido de conhecerem, porque há também um trabalho de trabalhar a vergonha, não é? Porque há famílias que escondem. Esse esconder, por vezes, não é esconder por causa da deficiência, é esconder por causa do apontar do dedo, não é? Porque também precisamos de trabalhar a população para compreender que esse apontar o dedo, a discriminação, a não aceitação faz muito mal a quem estiver na condição de deficiência
às famílias que estão na condição da deficiência. Então, as famílias procuram a associação para ter respostas a nível de compreensão, a nível de habilitação e reabilitação, a nível do apoio para as crianças estarem na escola, nas creches, a nível do apoio para as crianças estarem na sala de aula. A minha colega falou com relação, por exemplo, ao serviço de sinalização. Sinalização, ela é feita por um técnico de educação especial e com outras especialidades, mas não devemos parar na sinalização. Temos que continuar, para além da sinalização, a habilitar e a reabilitar. Estamos nesta faixa etária, ainda temos um grande déficit. Nós não temos o professor de apoio dentro da sala de aula. Nós, para estimularmos as crianças, primeiro temos que trabalhar essa parte dos 0 aos 5, em casa, na creche, e antes da entrada da sala de aula, os professores, pelo menos, podem, por exemplo, não saber detalhadamente como é que se trabalha, pelo menos ter conhecimento que vai ter um aluno que está na condição da deficiência ou com necessidades educativas específicas, não é? E que precisa de um atendimento em termos de educação mais específico ou mais especializado, não especial, porque especial são todos, não é? Trabalhar aquela limitação e trabalhar a igualdade na diferença. Nós não podemos trabalhar todos iguais. Quando falamos de estímulo, nós os ditos normais também precisamos de estímulo, não é? Nós precisamos que as pessoas nos estimulem para podermos compreender a matéria, não é? Porque o aluno não é jornalista. O aluno vai para a sala de aula, tem que ter matéria reestruturado para poder compreender, não é? Estruturado e trabalhar aquela parte de facto que tem a limitação para poder compreender melhor. Se não fizermos isso, não teremos alunos com deficiência dentro da sala de aula, ou teremos 1 ano, 2 anos, a frustração, não é? E a segregação vai ser grande, não é? Então, essa parte nós já trabalhamos, nós neste momento temos mais professores capacitados, devemos capacitar mais, devemos trabalhar mais acessibilidade, não só arquitetónica, física, mas todo o tipo de acessibilidade, não é? E trabalhar a compreensão. E ter Cabo Verde trabalhar, assim como outros países, nós copiamos quase tudo que vem de fora. Pedimos apoio para quase tudo, não é? E os parceiros reagem e acudem. Nós precisamos também pedir, ter os parceiros que nós temos, buscar mais parceiros, porque isso a proteção social é mais do que um direito, é uma oportunidade. Isto é proteção social. Proteção social não é só ter uma pensão ou ter um rendimento social, porque nós não vivemos, nós sobrevivemos com uma pensão. E quem tem um filho na condição de deficiência, por exemplo, que não tem controles finos, que precisa de fraldas, que precisa de alimentação mais adequada, não sobrevive com isso, certo? E precisa de um cuidador, tanto a criança como o pai ou a mãe que tem filhos na condição. Então, este trabalho que nós devemos fazer, como eu disse, por etapa. Certo? Sim. Ana Cristina, a Isabel toca aqui algumas questões, portanto, já entrando na parte da educação, a questão da capacitação de professores, a própria questão da acessibilidade, escolas inclusivas em termos de acessibilidade, de programas específicos. Como é que o Unicef tem vindo a trabalhar juntamente com o Governo para, tendo em conta esses aspectos, para que de facto possamos falar de uma educação inclusiva? Bom, eu antes eu gostaria de dizer que ter
crianças com necessidades específicas no contexto da escola formal é sempre um desafio. Há pouco a Isabel estava a falar em professores de apoio. Um dos grandes desafios dos professores, hoje em dia, portanto, já sabe que a maioria dos professores cá em Cabo Verde, quase mais de 70% deles têm uma licenciatura. Muitos estão já com licenciatura no ramo de ensino e têm na sua formação inicial tem sempre disciplinas sobre o desenvolvimento da criança e também abordam as necessidades específicas. A questão que se coloca é que quando vão para a sala de aula, esses professores vão encontrar uma realidade que é bem mais complexa do que aquilo que é a formação inicial e que têm de gerir não só, e às vezes tem mais do que uma criança nessa condição dentro da sala de aula, tem de gerir juntamente com todos os outros. A questão não é só gerir isso, é juntamente com todos os outros tem. E a questão que se coloca de ter o professor de apoio, esse tal professor que pode auxiliar os professores. Há algumas experiências, às vezes utilizam os estagiários. Nós temos feito mais seguimento no sentido de, como eu disse, de ter os materiais necessários. Portanto, o Unicef tem apoiado muito nessa questão de ter os materiais que estimulem diferentes sentidos da criança e também o seu cognitivo. Tem também trabalhado muito na formação contínua, portanto, a formação inicial, ela para, mas já que continuamente estar atualizar os professores, há formações que são mais locais, há também formações a nível central, seja para as questões para os que têm surdez, seja para os que têm os mais diferentes tipos de condição com deficiência. O que é que se coloca é, pronto, isso tem que ser sustentável. Pode-se fazer projetos, ter alguma coisa pontual, mas o próprio país e o próprio sistema tem trabalhado isso. Então, há as tais equipas multidisciplinares de apoio à inclusão educativa e o Unicef tem estado a trabalhar no reforço das capacidades e das condições de materiais de trabalho dessa equipa para possam localmente estar a apoiar a escola. Só que é em número insuficiente. Eu disse, ter uma criança com necessidade específica dentro de uma sala de aula é um grande desafio. Portanto, o Unicef tem apoiado isso, mas eu gostaria de trazer um elemento que tem sido também tem trazido muita preocupação, que é a avaliação das aprendizagens. As crianças, quando estão lá, tem-se que mostrar em que é que estão a desenvolver. Então, tem havido, digamos, práticas as mais diversas que não estão, efetivamente, ainda a estimular e a retratar aquilo que é a evolução da criança. O que a Unicef tem estado a fazer nesse momento é ajudar o Ministério da Educação a ter instrumentos que possam facilitar essa avaliação das aprendizagens, que possa ajudar a sistematizar essas informações, a colocar no formato digital, que é para que se possa ter um seguimento e não basta estar na sala de aula, como eu já disse, mas também ter uma noção de em que é que essa criança está a progredir, por um lado. Por outro lado, também tem estado a ensaiar alguns processos de acessibilidade e de inclusão através do digital. Só para dizer que em Cabo Verde, do meu conhecimento até não sei se há somente 2 escolas em todo o Cabo Verde, das 436 escolas que existem, 2 que efetivamente podem ser consideradas escolas que estão dentro do padrão de acessibilidade. Não é só ter rampas. As rampas têm de ter os padrões técnicos, casa de banho, tudo, mas 2. Uma no Fogo e outra aqui em Santiago. Toda a parte da acessibilidade em termos de comunicação, está a ver, tem sido, eu diria, não tem passado para o segundo plano. Então a Unicef tem estado aí a tentar apoiar e através do digital, portanto recursos digital, trazer esse elemento de trabalhar com essas crianças utilizando aquilo que já não são novas, mas já são as tecnologias atuais e os recursos digitais para ver se há
digamos, essa transformação, fazer diferente. Porque aquilo que essas crianças precisam é que se faça diferente com elas e que se esteja a aproximar mais daquilo que são as necessidades. Então, o Unicef tem tido tem projetos de educação digital que procuram, de certa forma, trazer esse elemento de inclusão no campo educativo também. E já agora, falou da questão da acessibilidade, só uma pergunta curiosa é: há um acompanhamento, por exemplo, quando se constroem escolas? Neste momento, por exemplo, temos a construção, um liceu em construção aqui na cidade da Praia. Existe essa preocupação de haver uma aproximação entre o Ministério, que é responsável pelas infraestruturas, e a educação, no sentido de que na construção das escolas haja essa preocupação de assegurar esses aspectos e elementos de inclusão? Bom, no padrão arquitetónico, o Ministério da Educação há muito tempo é que tem isso. Portanto, como eu disse, é a acessibilidade física. A acessibilidade física tem sido reduzida a rampas e a casa de banho. Okay? Mas a acessibilidade é muito mais, como disse a Isabel, muito mais para ir além. Há, sobretudo, a parte da comunicação. Há 2 escolas aqui em Cabo Verde em que, por exemplo, há tradutores ou há intérpretes que estão dentro da sala de aula junto com esses alunos. Não são efetivamente professores de apoio. São 2 figuras diferentes. O intérprete está a traduzir, a interpretar aquilo que o professor está a interpretar. E o professor de apoio é aquele que efetivamente vai auxiliar e ajudar na orientação dos alunos. Mas tudo aquilo que existe, você vai numa escola, não encontra informações em braille, as informações estão todas escritas, não há o áudio, e são aspectos que podem ser, digamos assim, facilmente mudados. Ok? Podem ser facilmente mudados. Por isso é que eu digo, no padrão arquitetónico estarão a aproximar-se, mas há todos esses outros elementos, e sobretudo a parte comunicacional, que é preciso investir, efetivamente. Isabel, desafios enormes, mas eu acredito que um outro grande desafio é a questão de ter uma resposta que seja de âmbito nacional, não é? Porque estamos a falar de uma associação que tem a sua sede aqui na Praia, mas que certamente que recebe solicitações de outros cantos do país. Nós temos a solicitação de todo o país. Pessoas que de Santo Antão que vêm para a Praia solicitam a colmeia, pessoas de todo o país, não é? Viemos dar destaque à deficiência neurológica. Essas especialidades que nós falamos que há aqui na Praia, num número reduzido, há ilhas que não têm essas especialidades, não é? Já na Ilha de Santiago, a partir de São Domingos, essas respostas, essas especialidades são escassas, não existem, não é? Então, nós temos população na Ilha de Santiago e em todas as outras ilhas. De facto, a minha colega falou em termos, por exemplo, de pessoa com baixa visão ou cega, pessoas com problemas de audição, pessoas com pessoas surdas. Nós temos todo esse tipo, esse leque de deficiências em Cabo Verde e não temos esses, para além desses meios de apoios, que os meios de apoio também auxiliam na terapia da reabilitação e habilitação. Então, são essas respostas que nós devemos, de facto. Minha colega disse que não é difícil ter, de facto, temos que apostar sim na capacitação específicas, quadros específicos para o atendimento também desta população com deficiência e temos que apostar nas terapias, mas com cobertura, que é uma das coisas que é um problema grave para Cabo Verde. Nós que trabalhamos apenas a área da fisioterapia no sistema contributivo, que a ANPES tem a cobertura legal. Nenhuma das outras áreas, nem a terapia da fala, nem o acompanhamento psicopedagógico, nem se precisamos de um neuropsicólogo, essas áreas não são cobertas. Mas quando falo da deficiência por etapas,
Porque apanhando uma AVC, nós vamos precisar dessas mesmas especialidades. Acidente de aviação, acidente de trabalho. Então, qual é a aposta que nós devemos fazer? É contratar esses especialistas, colocar no mercado do trabalho, não é? Para dar resposta à população que estiver na condição de deficiência, seja ela criança, seja ela adolescente ou jovem, seja parte de adulto. Porque o ODS número 3 fala da educação inclusiva em todas as faixas etárias. Quer dizer que, se eu for estimulada de criança, não é? Serei um adulto estimulado ou adolescente estimulado, serei um adulto estimulado, posso conseguir estar numa universidade e ter uma formação superior e trabalhar. Posso, se o meu país trabalhar em termos de ter o emprego protegido e apoiado, dentro das minhas limitações, eu posso trabalhar. Então, todas essas áreas, porquê? Quando nós vamos falar da deficiência, nós temos que falar da deficiência com o acompanhamento das áreas transversais. Não tendo, por exemplo, essa equipa multidisciplinar e pluridisciplinar que eu falei, que daria a resposta, a criança que nasce vai dar resposta a um velho, não é? Porquê? Porque nós, por ironia do destino da vida, com a idade, nós vamos passar a ter problemas com mobilidade, ou seja, a nossa mobilidade é reduzida. Quando falamos de acessibilidade, a acessibilidade não é só na escola, é em nossas casas, em todos os sítios para onde nós vamos. Então, isto é um processo que tem que ser trabalhado de uma forma transversal, para que, de facto, nós tenhamos resposta. Na verdade, essas duas áreas que são importantes têm a ver com a educação e a saúde. E a proteção, aliás, são 3, e a proteção social. Estas 3 áreas têm que estar interligadas para acudir ao cidadão que estiver na condição da deficiência. Naturalmente que a educação é a chave, mas isto vai depender de nós trabalharmos, de facto, esse estímulo precoce, não é? Trabalhar a intervenção precoce, trabalhar a parte da adolescência que também tem a ver com a educação, que tem a ver com o despiste vocacional, porque se eu sou trabalhar na fase de criança, eu estarei estimulado e a equipa multidisciplinar, pluridisciplinar, que também deve ter um professor de educação especial, pode perceber que eu não tenho condições para fazer uma formação profissional, mas o despiste vai-me dizer que eu posso ter uma formação profissional e o despiste vai-me dizer qual é a aptidão que eu posso fazer, que eu posso ter para estar no emprego. E isto é trabalhar também para a sustentabilidade do país. Porquê? Porque nós trabalharmos essas fases, nós teremos menos pessoas a depender de uma pensão social. Quer dizer que o Estado está a contribuir para a sua economia, ter mesmo menos pessoas dependentes de uma pensão social. Então, e ninguém quer viver disso, não é? Todo mundo quer ser estimulado em qualquer faixa da vida. Para quê? Para não viver de uma pensão, mas sim viver do que pode, conforme o seu estímulo. Isso tem a ver com a dignidade da pessoa humana. Vários, imensos, não é? Imensos desafios, normalmente para um país como Cabo Verde, em que os recursos não abundam, não é? E pelo que disse a Isabel, aqui também parece que deve-se fazer também uma aposta na capacitação de profissionais, porque talvez, se é por aí que tudo deve começar, não é? Me parece que precisamos também desse reforço a nível de profissionais que possam fazer que possam já lá no início fazer todo esse trabalho da sinalização e depois do acompanhamento.
Isto não é nem uma aposta, isto é uma política pública que tem que ser criada. Senão, estaremos, de facto, a criar cidadão desde nascença na pobreza, com desigualdade, sem equidade. Isto é algo que tem que ser criado, mas para já. Senão, vamos continuar, de facto, não vamos conseguir erradicar a pobreza. Porque temos uma população que já quando nasce não encontra uma política pública que deve ser criada para apostar, não é, na melhoria da qualidade de vida, para se estar estimulada e beneficiar dessas respostas que têm a ver com a sua melhoria de qualidade de vida e com a sua dignidade. Eu me referia ao facto de termos no país esses profissionais. De facto, a sua pergunta é, por exemplo, nós ouvimos, isso também tem a ver com falarmos mais e mudança de mentalidade, porque nós devemos ser ensinados também a pensar, quando não sabemos, porque é normal não saber. Nós fomos educados em termos de saúde, que a saúde é médico, não é? Não fomos educados que um terapeuta ocupacional faz parte de um técnico de saúde, que um fonoaudiólogo, um terapeuta de fala, faz parte de um profissional de saúde. Quando, por exemplo, eu tenho um professor de educação especial que me estimula, não terei uma criança deprimida, não é? Então, isso faz parte da educação para a saúde, não é? Então, essas áreas são de extrema importância para o país, não é? Então, se o país deve saber, se contratar 400 médicos, tem que tirar 100% deste orçamento para contratar essas especialidades, que vai atender a população, por exemplo, que contrai um AVC, que, por exemplo, é a doença é a primeira causa de doença no país. Uma pessoa que apanha AVC no primeiro período, no primeiro tempo, vai precisar de um médico, mas depois vai precisar são desses terapeutas. Não temos. E temos que criar serviços que vai dar resposta a esta população que estiver na condição de deficiência. Por isso não basta, não adianta neste momento nós falarmos, por exemplo, falar da deficiência só para a criança. Não. Nós temos que falar a deficiência no seu todo, nas respostas para a população com deficiência, conforme a faixa etária. Cristina, já estamos a chegar ao fim desta conversa, que tem muito mais, não é? Poderíamos ficar aqui muito mais tempo. Eu vou só acrescentar, eu pensei que... Na fase agora, por exemplo, os professores universitários estavam, por exemplo, mais capacitados em termos de trabalhar, por exemplo, o aluno com deficiência. Também não estão, não é? Porque essa capacitação, o que nós devemos neste momento, por exemplo, fazer é, nós quando formamos o profissional que tem a ver, que trabalha, por exemplo, para a área da educação, da saúde, ter uma cadeira que nos ensina, pelo menos no geral, não é? Como trabalhar, ou então quais são as vias ou mecanismos que nós devemos usar para, por exemplo, dar resposta a nível da população com deficiência. Eu acho que isso são desafios que a vida também me tem dado, porque o meu filho agora entrou para a universidade, quer fazer, por exemplo, engenharia informática. Os professores pedem apoio, pedem capacitação, isso já é bom, não é? E naturalmente que agora a ciência ela é muito mais aberta e temos mais condições também para aprender mais, porque nós neste momento temos que estar e ser mais informados, não é? Mas isso é um processo que nós devemos corrigir, mas nós todos, porque isso não depende, ninguém nos manda ser profissional, isso tem que sair de nós. E é da mesma forma, por exemplo, quando nós falamos dessas políticas públicas, devem ser criadas de uma forma pensada, não é?
estruturada, organizada, com números também para saber como dar, como, por exemplo, como trabalhar por exemplo, esta população, onde estão, que tipos de respostas nós devemos criar. Por exemplo, nós que somos ilhas, por exemplo, em termos de ilha, quais são as respostas, por exemplo, que nós devemos dar em determinado sítio. Penso que, no meu ponto de vista, é desta forma que nós devemos trabalhar para colmatar os desafios que teremos no país com esta população. Cristina, estamos... Sim, eu já sei exatamente mais, mas eu queria reagir a duas coisinhas rapidamente que a Isabel trouxe, que é sobre a necessidade efetivamente de ter técnicos e da formação no país e não só. Dizer, por exemplo, o Unicef apoiou, quando eu digo apoiou, é mais pode ser técnica e também em termos de materiais, a formação em licenciatura em educação especial, que é precisamente para que haja pessoas que saibam lidar no campo educativo com todas essas condições que foram aqui referidas, tanto licenciatura como mestrado. Okay? Só que aqui há um efeito ter um mercado, mesmo para o campo formativo, relativamente restrito, dada a pequenez do nosso país. Faz edições, uma ou duas já não se consegue ter, ou então já não é tão atrativo para os jovens. Portanto, isso é algo no futuro, portanto, fazer tudo aquilo que é advocacia, e a Isabel está aqui a fazer um bocado disso, advocacia, para que haja técnicos especializados em diferentes áreas e com uma formação aqui no país já tem condições para fazer muitas dessas formações. Outras muito mais específicas ou especializadas já têm de ser fora. Um outro elemento que ela trouxe, e eu queria também, é pensar que a pessoa tem ao longo do ciclo de vida. Okay? Que a gente tem desde a nascença até, digamos, ao pôr, vou ser muito até a fase adulta e idoso. Portanto, todas as políticas públicas devem ter esses elementos e a educação não é só na pequena infância ou na primeira infância ou na idade escolar, tem de ir até a essa outra fase. E tem de ser formas de capacitar para o mercado de trabalho, como aqui referiu, com as suas especificidades, mas sim, há jovens com capacidade para... Pois nós tivemos uma experiência muito recente e eu gostaria de partilhar rapidamente, de jovens da Associação Colmeia e da Carinhar a terem iniciação à robótica. Parecia que algo impensado, mas pode ser uma área, portanto, das tecnologias que eles podem vir a ter uma inserção no mercado de trabalho. Não é da área de desenvolvimento atual e futuro, digamos assim. E por último, os dados. Efetivamente, e a Isabel tocou nisso, enquanto a gente não tiver muito mais afinado os dados de quem são, onde é que estão, mesmo no campo educativo, há todo um trabalho, o Unicef está a apoiar isso, para afinar esses dados, vamos ficar sempre com gente a ficar para trás, porque não vamos conseguir chegar até eles. Portanto, ter dados em tempo útil, ter dados afinados que mostrem a situação e as desagregações que devem ser tidas. Penso que é importante. Desculpa lá. Não. Não faz mal. Portanto, estamos mesmo a chegar ao fim. A Isabel queria, não sei se quer deixar alguma mensagem em termos daquilo que de facto de imediato pode ser feito, não é? Não podendo, ou pegando naquilo que disseste no início, que é um processo, a inclusão é um processo, com as limitações que o país tem, mas que de imediato é que poderia ser feito? Eu penso que neste momento temos condições de fazer do imediato. Há várias questões. Temos no país alguns professores de apoio que podemos colocar, não em todas, mas pelo menos estaríamos a beneficiar um grupo, estaríamos a beneficiar uma camada desta população. Nós temos condições neste momento, sim, de
partir para um serviço de intervenção precoce. Nós temos condições de fazer isso. É um direito que assiste o cidadão de ter comparticipação no sistema porque desconta no seu salário, não é? Uma reforma, de facto, da proteção social. Porque essas questões não são questões que não podem ser, naturalmente, que não vamos ter todas essas respostas de imediato. Mas nós podemos, sim, de imediato e paulatinamente, ir dando essas respostas. O que é que nós devemos fazer, de facto, é concertar, articular e começar, de facto, a trabalhar estas políticas públicas de uma forma concertada, adequada. Porque quando falamos que a inclusão é um processo, tudo que é um processo passa por um desenvolvimento e tem que ser acompanhado. Porque é muito bonito dizer que a inclusão é um processo, e é. Só que deve ser acompanhado, deve ser seguido e deve ser implementado para que seja de facto um processo, porque senão não é um processo, não é? O processo não é estagnado, é algo que está a suceder, não é? Que vai se processando para ter o desenvolvimento, e neste caso nós estamos a falar do ser humano, que é o melhor capital do mundo. Não há investimento, não é? Maior ou melhor que no ser humano. Portanto, isto tem que ser de facto imediato, porque é investir na pessoa, é investir no ser humano. É isso. Obrigada. Cristina, também para terminar, o que é que poderias deixar como mensagem daquilo que, na visão do Unicef, terá que ser realmente uma prioridade para o país? Eu penso que é permitir que toda e qualquer pessoa aqui neste país possa usufruir dos seus direitos plenamente. Vou na linha da Isabel, quando ela disse que é um ser humano, estamos a falar de ser humano, tem direitos, tem direito à educação, a uma educação que responda e que permita desenvolver todo o seu potencial. Portanto, todo mundo tem um potencial e tem um talento que possa desenvolver. E eu gostaria aqui de referir que um dos desafios que o país, conseguindo enfrentá-lo, poderá dar um salto importante, é da concertação, da coordenação multissetorial. E aqui foram referidos pelo menos 3 áreas que é importante, é crucial que estejam num trabalho concertado e coordenado para poder atingir as metas que estão especificadas no objetivo 4, que é da educação, e no objetivo 3, que é saúde e bem-estar. Muitas vezes a gente pensa só na saúde, mas é o saúde e bem-estar. Portanto, é tudo aquilo que faz com que nós sejamos pessoas e estejamos nesse mundo enquanto... portanto, e essa coordenação e concertação, portanto, políticas e programas conjuntos, coordenados, planos, em que com ações e intervenções concretas que se apoiem tanto a nível das estruturas institucionais públicas já existentes, como também com o trabalho que é importantíssimo das organizações da sociedade civil e do privado. Quando se fala de emprego e de utilizar, tem de incluir aí o tecido empresarial e os privados para que isso possa efetivamente ser uma realidade. Portanto, a minha mensagem é coordenar e não deixar que as pessoas fiquem atrás. Obrigada às duas, obrigada Isabel, obrigada Cristina por terem vindo cá e conversar sobre este assunto, este tema, não é? Poderíamos ficar aqui horas e horas a conversar. Muito obrigada às duas. Nós é que agradecemos e terminar mesmo dizendo que quando falamos da inclusão não estamos a falar para outros, estamos a falar de inclusão para nós. Obrigada. E chegamos assim ao fim
do episódio número 5 do podcast Pod Juntos, o podcast do Escritório Conjunto do PNUD, UNFPA e Unicef. Acompanhe-nos nas nossas plataformas, no YouTube das Nações Unidas e na nossa página no Facebook do Escritório Conjunto, PNUD, UNFPA e Unicef. Esperamos por si na próxima edição do nosso podcast. Até lá, fiquem bem.